Caros colegas, bem-vindos a essa nossa videoaula. Vamos falar um pouquinho sobre herança, né? Então, a orientação objeto é composta de 3 pilares: a abstração, a herança e o polimorfismo, entre outros conceitos. A herança é uma característica onde uma classe, né, herda características de outra classe. Por consequência, assim como na nossa vida real, e a orientação objeto trabalha muito com isso, né, nós pegarmos algo que faz parte do cotidiano, faz parte da nossa vida e colocar isso no método de orientação objeto para se tornar de fato um código, né? Então, pensando nesse conceito, a herança, assim como na nossa vida real, a gente herda características dos nossos antecessores, né? Dos nossos antepassados. Então, a gente pega lá características, né? Cor de cabelo, né? Traços físicos, entre outros. E a herança na orientação objeto é a mesma coisa, né? Onde uma classe pai, né, é atribuída e a classe filha herda características dessa classe pai. Vamos acompanhar um pouquinho no nosso PowerPoint esse material. Então, lá no nosso PowerPoint vocês vão ver que nós temos lá o conceito nosso de abstração e já logo na sequência o conceito de herança. E esse exemplo que eu acabo de falar no vídeo é apresentado nesse nosso material. Então, a classe pai, ela possui algumas características e a classe filho, representado por uma imagem de pai e filho, também tem essas características, ok? Um outro exemplo que eu trago é um exemplo de herança, né, voltado à característica de fruta, né, da maçã. Então, eu apresento uma maçã que por consequência é uma fruta, que por consequência é um alimento. Então, a maçã herda características de fruta, que por consequência herda características de um alimento. Então é bem simples, pessoal, né? Muitas pessoas polemizam um pouco em relação a esse conceito, né? E logo a gente já vai ver no código como isso se aplica, vocês vão ver que é bem fácil, tá? Vamos analisar agora no nosso slide número 14 essa característica. Eu tenho 3 classes: aluno, funcionário e professor, com atributos e métodos, né? E vocês vão notar que tem atributos similares nessas classes, né? Existem esses atributos comuns, né? E esses atributos comuns, pessoal, são identificados ali no slide 16, ok? Muito bem. Existem métodos comuns também, então também são representados logo a seguir. Nós poderíamos dizer que tanto aluno, funcionário e professor são pessoa. Então eu posso representar isso através de uma classe denominada pessoa, aonde teriam esses atributos e o método em comum, né? Que são os atributos nome, idade e o método novo, né? Lá no nosso slide 18. Muito bem, no slide 19 eu represento essa característica de herança. Como que isso funciona? A classe pessoa é uma classe pai e as classes filhas são aluno, funcionário e professor. E a representação da herança é feita por uma seta no nosso diagrama de classe, apontando para cima. Então, via de regra, essa é a representação da herança no nosso diagrama de classe. Se atentem a isso. E notem que a partir do momento que eu faço a herança, as minhas classes filhas não têm a necessidade de repetir os atributos e o método que existem na classe pai, porque ela vai herdar essas características. Legal? Muito bem. Então, a hierarquia na representação é muito importante no nosso diagrama de classe, porque justamente ela facilita na interpretação e na visualização do que é classe pai e o que é classe filho. Muito bem. Qual é o nosso exercício, né? O exercício que eu quero propor a vocês é que vocês peguem o nosso último exercício feito em sala do Uber, né? Que tem as classes representadas e lá existe uma classe que pode ser representada com herança, um conjunto de classes na verdade.
Eu quero que vocês representem isso e postem no exercício que eu vou abrir logo na sequência. Legal? Dada a nossa característica da aula, pessoal, eu vou prolongar um pouquinho aí a entrega desse trabalho até a nossa próxima aula, né? Então, até a segunda-feira. Bacana? Maravilha? Então, dúvidas, pessoal, fiquem à vontade em me acionar, né? Via chat, eu vou deixar um chat aberto ali também nessa entrega. Então, façam esse exercício e postem esse material. Tá legal? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa é só acionar.